Boa noite a todos os meus irmãos de jornada. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco nesse momento, nos proporcionando muita serenidade nos nossos corações e nossos lares. E mergulhado nessa energia de paz e com muita felicidade, damos início à transmissão da quarta live da nossa Seara Espírita Renascer, através da rede social Facebook. Hoje, 8 de julho de 2020, quarta-feira, uma quarta-feira muito agradável em Piracicaba, eu e a dona Antonieta estamos aqui reunidos para a transmissão com a nossa irmã Linda Oliveira, nossa palestrante da noite, e vai abordar o tema Bem-aventurados aflitos. Boa noite, irmã. Nós agradecemos pela sua disponibilidade de estar conosco nesse projeto de amor. Eu é que agradeço a você, agradeço a Antonieta, essa casa de amor, de caridade, que sempre nos recebe muito bem. E hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre uma bem-aventurança, que é o bem-aventurados os aflitos. Eu sei que nós estamos aí num momento de pandemia, de muita aflição, mas não quero afligi-los mais. Que estes sejam momentos leves, de uma compreensão, né, desta mensagem de Jesus para as nossas vidas em qualquer contexto, né, não só nesse contexto que vivemos. Então, vamos pensar um pouco, né, quem somos nós? Todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que o divino está em nós. Mas como é que é isso? Nós fomos criados por Deus como princípio inteligente. E aí mergulhamos nas experiências da carne e fomos vivendo sob diversas formas até chegar na humanidade. Chegando na humanidade, nas formas anteriores à alma grupo, e na humanidade vamos nos individualizando, filhos de Deus individualizados. E aí, neste momento, né, a partir daí, uma nova vida com novas perspectivas se abrem, porque a nossa razão começa a atuar. Temos a capacidade de analisar, de nos distanciarmos da realidade, refletirmos, tirarmos consequências daquilo que pensamos. Então, muda a nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Então, a razão é quando nós começamos, né, a pensar sobre, e começamos a nos relacionarmos com o outro. Então, muitas coisas vão mudando na nossa história. Então, abrem-se possibilidades infinitas de crescimento, de desenvolvimento dos nossos muitos potenciais físicos, psíquicos, espirituais. E vamos exercitando o nosso livre-arbítrio, porque fomos criados por Deus com potenciais infinitos, muitos. E a nossa tarefa é trabalhá-los, experimentá-los, ampliá-los, modificá-los, né? Deus, a única coisa que colocou em nós é o amor. E no decorrer das existências é que nós vamos aprendendo a trabalhar esse amor que está em nossos corações, né? E todos nós caminhamos para a perfeição, para a vivência em plenitude, para o estarmos bem, estarmos em harmonia uns com os outros, conosco, com a vida. E essa harmonia, esse estado de plenitude, é o que Jesus promete a todos os aflitos da terra. E isso, então, só pode se realizar numa vida futura, porque nós ainda estamos em pleno aprendizado, na medida em que vamos transformando os sofrimentos em aprendizado.
Estamos num planeta adequado ao momento evolutivo que vivemos, que é um planeta de provas e expiações. Com tantos potenciais, nem sempre os trabalhamos bem, usamos mal o nosso livre-arbítrio, tomamos decisões que prejudicamos outras pessoas. Então, isso nos afeta e temos que resgatar isso, não é? Temos que provar as nossas decisões positivas para ver se elas estão firmes em nós. Então, um planeta de provas e expiações é o planeta, é a série adequada para a escola e para o trajeto que nós estamos percorrendo. Numa situação assim, que esta é a nossa, a felicidade ela é limitada, né? E o nosso anseio é viver plenamente e viver plenamente o amor e estarmos felizes, mas ainda não construímos esta situação. É uma construção lenta, de muito esforço de cada um de nós. E isso explica, esse quadro maior explica as desigualdades que nós vemos na Terra, a ignorância, né? Tanto ações, às vezes, bonitas, amorosas, como ações de desamor. E o que é o desamor? Tem muitas formas do desamor se manifestar na nossa vida, porque nós temos o amor, o único sentimento é o amor. Mas nós, nas muitas encarnações, buscando nos adaptarmos aos diferentes contextos, trabalhando os nossos potenciais, fomos construindo diferentes personalidades ali ao longo das muitas existências. E elas estão impregnadas de desamor também, não só desse amor. O amor é o que existe, o desamor é a negação do amor, né? Então, nós temos o que é o desamor? Desamor é, por exemplo, a vitimização. O que é a vitimização? As pessoas que vão vivendo as situações que é resultado da própria história delas, desta e de outras existências. E aí elas se lastimam. Nossa, por que isso aconteceu comigo? Nossa, como eu sofro, olha como que tá, né? A gente sempre se sente vítima das situações. E isso é difícil, esse sentimento dificulta a gente de lidar realmente com a realidade, nos afasta de soluções mais saudáveis. Aí a gente fica mastigando essas ideias de se sentir vítima, e essas ideias, esses pensamentos carregados de nostalgia, de tristeza, eles ficam na nossa mente, impactam aí o nosso perispírito e acabam se transformando em doenças, né? Então, a situação de desamor, ela é uma das formas que a gente vai aprendendo a se virar nas muitas existências e vamos ter que ir desmanchando isso, porque no fundo queremos ser felizes, né? Então, as desigualdades são muitas em todo sentido. Por exemplo, na ignorância do sentido da vida, do sentido de estarmos aqui, nas formas de nos relacionarmos com essa energia amorosa que temos, às vezes negando-a, né, pelo desamor, às vezes pelo falso amor, que também é algo que nos atrapalha muito e que são mecanismos que nós vamos criando que que dificultam, né, a nossa existência. Então, tudo isso constitui o que os terapeutas aí eu falo exatamente um trabalho bonito que o Alírio Cerqueira Filho faz, né? Quando ele diz assim, nós fomos ao longo das encarnações construindo aí uma casquinha, né? Essa casquinha, ela tem em cima do amor, porque o que existe de verdadeiro é o amor, mas a gente bosta, que nem uma vidraça, a gente empana o amor,
tampa a beleza da paisagem, põe ali o falso amor, põe o desamor. Desamor é o ódio, é a raiva, é a mágoa, é a vaidade, é o orgulho. Né? Tudo isso faz parte do desamor, do desamor. E do falso amor é o que eu falei, o vitimismo, a racionalização, são mecanismos que nós criamos que nos afastam da realidade e que nós, na verdade, queremos superar e chegar a ser feliz, mas não é esse o caminho. Né? Não é pelo desamor, nem pelo falso amor, é deixando brilhar a nossa luz, que é o amor verdadeiro que está em nosso coração. Então, o Alírio diz que todas essas casquinhas, o desamor e o falso amor, constituem o nosso ego, né? Que faz parte da nossa personalidade terrena. E o nosso trabalho é tomar a decisão interna, né, de deixar brilhar o nosso self. O nosso self é esse divino que nós temos em nós. Como que o nosso self, esse amor puro que Deus colocou em nós, como que ele sai? Ele sai pela tolerância, ele sai quando eu perdoo, ele sai pela minha alegria, ele sai pela minha serenidade. Isso espalha o bem, espalha a paz e me inunda também nessas energias boas. A aceitação, a harmonia, a bondade, a benevolência, né, para com todos, o equilíbrio. Então, são virtudes, e muitas outras são virtudes que nós temos em nós. Ah, mas por que nós trancamos essas virtudes, né? Pela nossa ignorância. Então, nós queremos outros caminhos, nós queremos ter coisas, parecer ser mais, às vezes, porque o outro está assim, eu tenho que cuidar de mim, então eu tenho que parecer que eu estou bem. Né? Então a gente fica focado nessas coisas e não deixa brilhar o que de fato nós deveríamos, porque quando nós começamos a deixar brilhar nossa luz, também é um aprendizado. O amor está em bruto dentro de nós, né? Então, o nosso sofrimento tem tudo a ver com essas questões. São bem-aventurados os aflitos que estão começando a se compreender, a viver o bem sofrer, né? Como diz Kardec. Então, Deus colocou o homem no caminho da sua evolução e lhe deu potenciais a serem desenvolvidos. A meta é chegar à plenitude, repetindo, é transformar as experiências, por vezes negativas, em aprendizado. E não há gratuidade nisso. Há esforço, firmeza no bem, a vontade de superar dificuldades, e isso tudo acompanhados com a ética. E não é difícil para nós aprendermos isso. A gente quer dar um jeitinho em tudo, desviar do esforço, chegar mais rápido para ter o mesmo efeito. Então, tudo isso nós vamos ter que rever se queremos, de fato, chegar num estado de plenitude e viver em mundos melhores, né? Então, e o mundo melhor nós podemos construir, fazer da Terra um mundo melhor, né? Tomando decisões assim. E já há sempre sinais nesse sentido. É o que Kardec coloca, que nós estamos caminhando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração não vai ter o mal? Não, vai ter, mas vai predominar o bem. É diferente do mundo nosso, onde predomina o mal. Isso que tem a ver com a nossa evolução mesmo, né? Então, as nossas aflições, elas têm a ver com isso, elas têm a ver com o momento atual onde nós
Estamos hoje na maneira como lidamos com a nossa problemática e, sem dúvida, interferem muito as nossas vidas passadas, as nossas existências, né? Porque vida é uma só, as nossas outras existências. A Joana de Ângeles tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala, desperte, no livro Desperte, Seja Feliz. Ela fala assim, dos sicários da alma. Sicários da alma é algo assim. Na época de Jesus, tinha os sicários. Eram aquelas pessoas que usavam aquelas túnicas brancas, aquelas túnicas longas, né? E abertas na frente. Então, nessa abertura, eles colocavam e ficavam segurando a sica. Sica é tipo uma adaga, um negócio pontudo. E quando eles queriam assassinar alguém, a pessoa ia se misturando à multidão com aquela adaga escondida, chegava perto de quem queria, era para assassinar e enfiava a sica e guardava de novo dentro dessa túnica. E saía e ninguém sabia quem tinha assassinado a pessoa, né? Então, essas pessoas são traidoras, né? Os sicários são guerreiros cruéis, né? Por isso se chamam sicários, são que existiam já na época de Jesus. E a Joana de Ângeles fala dos sicários da alma. Sicários da alma são aquelas coisas que nós trouxemos do nosso passado, seja de vidas, de existências anteriores, sejam experiências negativas que nós temos na nossa própria existência. E, de repente, a gente tropeça de novo naquela situação. Às vezes algo que nós não soubemos lidar, ou alguma desavença familiar, e de repente você se vê de novo naquilo. E aquilo, você não fez nada para aquilo estar ali. Então são traiçoeiros, são sicários da nossa alma, né? E aí sofremos, né, pelos sicários. Então, Jesus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente compreender, né? E pelo bem. O que Jesus ensina? Sempre o perdão, a tolerância. E nessas situações, por exemplo, que eu me deparo com os meus sicários, né? Com os meus, aquelas coisas, situações traiçoeiras que aparecem e me fazem mal, me derrubam, e eu não sei como lidar com elas, por isso são sicários, né? Porque se soubesse, não estava ali, né? Então, quando a gente percebe, é a tranquilidade, é a confiança em Deus, é a benevolência para com você mesmo. Se foi algo que você se equivocou em outra existência ou nessa, não tem atitude de perdão. Perdoe a você mesmo ou perdoe o outro. Acolha a você mesmo, acolha o outro. Essa é a decisão do amor. É isso que Jesus veio nos ensinar. Ele foi condenado, ele teve duas condenações. Ele foi condenado pelos judeus, que o entregaram ao imperador da época, e foi condenado pelo Império Romano. Inocente, né? Então, em nenhum momento ele se desesperou, ele lamentou, ele ficou se explicando, em nenhum momento, porque ele já tinha ultrapassado essa etapa, a etapa que nós estamos. E esse é o nosso exercício de casa, é a nossa reflexão. Então, Jesus nos aponta o caminho. Ele nos ensina a lidar com o mal. Por exemplo, quando estavam apedrejando a mulher adúltera, ele viu, ele não era, não, ele é judeu, né? Jesus é de família do judaísmo, e Moisés mandava apedrejar, então, mas ele não podia ser conivente com algo que violentava a vida, mas ele respeitava a fé do outro. Então, ele entrou no raciocínio do outro e levou o outro a superar esse raciocínio.
né? Quando ele pergunta, quando ele diz que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ele não falou que Moisés está errado, ele não falou nada, ele defendeu a vida, ele defendeu o bem. E aí as pessoas foram se afastando, mas ele não passou a mão na cabeça da mulher adúltera. Depois ele diz: alguém está te apedrejando? E ela fala: não. Então ele diz: vá e não peque mais. Então ele não foi conivente com a atitude dela, mas também não a derrubou. Então ele usou o amor. É só quando eu me abasteço desse amor, me acostumo a deixar o amor fluir, que as soluções vão aparecendo dentro do bem, né? Nós não temos essa tradição nas nossas outras existências. Então, o exercício que o Espiritismo nos chama é um exercício de olharmos para nós mesmos, da autoconsciência, né? E aí estudar o Evangelho, refletindo sobre isso, não só nos aspectos históricos do evangélico, do Evangelho, né? No entendimento da passagem, mas também ver as leituras de, às vezes, outros autores que nos ajudam também. O Alírio Cerqueira Filho, a série Joana de Ângeles é básico, que nos traz a psicologia transpessoal, que nos ensina a pensarmos mais na nossa intimidade psicológica e como é que nós lidamos com o erro, com os desacertos que nós temos, né? Então, todas as aflições, as nossas aflições, nós temos as causas atuais, normalmente são as consequências daquilo que nós já fizemos, são as provas, as expiações a serem corrigidas, para a gente aprender a diferença entre o bem e o mal, aprender a resolver melhor as situações, né? E olharmos mais para as faltas que nós já fizemos, e é o que mais a gente acaba fazendo, para as faltas que geraram prejuízo ao outro, à sociedade, mas não é só isso. E Kardec, no capítulo, mostra isso também. A gente pensar sobre as faltas ou o que nós nos prejudicamos a nós mesmos, né? Não o outro só, ou a vida social, mas a nós mesmos, abrigando ainda no nosso, fugindo dos nossos sicários, que a gente tem que pensar e se armar para compreender, acolher a nós mesmos, para assim podermos superar. Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que nos amar, sim, né? Nós vivemos um momento de uma provação, que é o isolamento social. Ninguém quer, né? Todo mundo quer estar junto com o outro, podendo abraçar, conversar, tomar cafezinho. Então é uma provação, sim. E nós temos aí muitas alternativas, a revolta, camuflar. Não é bom camuflar porque o bichinho não sabe e ele te pega, né? Então nós não temos muita saída, senão nos articularmos, e é um bom momento para a gente se rever, né? É um bom momento de reorganizar a nossa casa interna, de pensar, de ler, né? Procurando sobre autoconhecimento, procurando dar uma direção para nós mesmos, de maneira a termos bases mais firmes para chegarmos a viver plenamente o amor que temos em nós, né? Porque nós ainda não o vivemos, ele sai muito pouco de nós. Nesse capítulo, Kardec fala também da resignação, né? E nós temos muitos motivos para nos resignarmos com situações que nós não podemos mudar, elas estão aí. E a resignação é uma virtude, é o consentimento do coração. É quando eu aceito, mas não de forma passiva, de forma ativa, né?
Então, nós podemos, nos momentos de expiação, de provas, nós podemos suavizar ou agravar a amargura dos desafios que a vida nos coloca. E podemos, pela nossa atitude, a maneira como nós reagimos. Então, a vida nos cobra obediência. Olha, a vida cobra que a gente seja obediente. Não adianta ter que ficar dentro de casa. Né? E é uma obediência que é difícil para nós. Resignação, ela está nos cobrando isso. Então vamos fazer isso com alegria. Vamos aproveitar e falar, bom, peraí, o que eu posso fazer? Né? Como é que limonada eu vou fazer com esse limão? Então vamos abrir livros diferentes. Dentro da doutrina tem muitos. Conhecer mais a nós mesmos, que é isso que a gente falou. Então, depende da maneira como nós encaramos as nossas situações, que nós nos tornamos, né, o bem sofrer, nos encaminhamos para o bem sofrer. Então, na medida que nós vamos nessa direção de facilitar, suavizando a amargura dos desafios que são colocados, com obediência. Obediência, o pessoal fala assim, obediência, então é cala a boca, né? Fica quieto. Né? Não é isso, não. É aquele consentimento pela autoridade de quem fala. E quem fala é Jesus, né? Que nos diz, né? Jesus, o Espiritismo, nos fala da importância de que tem situações que nós temos que aceitar com alegria, porque tem a ver conosco. Nada que acontece conosco é um castigo divino. Deus é Pai de amor, é Pai de misericórdia, mas a vida tem regras, a vida tem leis. Enquanto mais ignorantes do que somos hoje, por muitas vezes driblamos, confrontamos as leis que existem e criamos a alternativa do resgate. Temos que resgatar isso, né? Então, isso tem a ver com o nosso sofrer de hoje. Kardec fala dos tormentos voluntários nesse capítulo. E eu acho que quando a gente não se entende muito, a gente acaba se atormentando, né? Permitindo se atormentar. Então, apesar dos desafios, nós devemos sempre estar em busca de uma vida feliz. Buscar o caminho de ser feliz. É esse o campo, é nessa casa. Então, o que eu posso fazer? Acho que eu vou trocar as cortinas. E fazer isso feliz, porque se eu me abro, eu arrumo um jeito de ser feliz, né? Investindo em muitas dimensões da minha vida, na dimensão física, na dimensão espiritual. Essa é a boa vontade nossa de renovação. Né? E isso é importante. Muitos acabam entrando na melancolia. O Alírio, no livro dele, tem umas coisas interessantes. Ele fala assim, que muitas pessoas adquirem as doenças do sentido. Né? Quando eu li, eu falei, doença do sentido? O que é isso? A vida tem um sentido, não fomos nós que definimos. O sentido é a nossa melhoria, e nos empurra para isso. Então a dor não é por acaso. O bem sofrer não é uma generosidade nossa, é uma necessidade para a nossa evolução. Quando eu não sigo esse movimento, quando eu tenho que ficar dentro de casa, eu começo a dormir demais e não faço mais nada, eu estou lutando contra mim mesmo. A situação está aí. Eu estou entrando numa doença do sentido da vida. Ele chama doenças do sentido. Eu estou desvirtuando o sentido da vida. E ele diz assim, que a gente deve buscar ser aprendiz da vida. A situação está essa, o que levou a essa situação? Nós temos a razão para isso, vamos pensar. Não é? O que levou? O que eu posso fazer para melhorar no que se refere a mim? É nos colocarmos em cada situação difícil, não só nessa, como aprendizes da vida. O aprendiz ele está aberto, ele não tem a resposta ainda.
Ele quer ver, ele quer entender o que está acontecendo para dar a sua resposta. Então, nós somos colocar na posição do aprendiz da vida é um ato de humildade e necessidade e necessário nos momentos difíceis, né? E aí ele diz assim que quando a gente se coloca como aprendiz da vida, a gente vai na direção de ser um transformador da vida. Porque aí a gente vai aprendendo que é legal a gente pensar. A gente segue aquele instinto, o outro fez isso, eu vou fazer. Então, e não para analisar. Nós temos, olha, a razão, coisa maravilhosa. E temos o Evangelho de Jesus e pensar com amor. Né? Então, transformamos positivamente a nossa vida. E isso vai fortalecendo em nós a confiança em Deus. Deus é Pai de amor, de misericórdia, abriu um caminho imenso, mas nós temos que trilhar. Eu não me melhoro se eu não vou esticar a mãozinha e buscar o meu trabalho, lapidar espiritualmente, cuidar da minha espiritualização, estender as minhas mãos, dividir o que eu posso em termos de amor, de coisas boas com outras pessoas, fortalecer o bem que há em mim e que há no outro. E aí essa situação, de repente, passa e a gente não percebe. E aí ele diz, atenção às nossas necessidades, resistir com energia às impressões que enfraquecem a vontade para manter uma caminhada autodeterminada e feliz. Então, porque cada um de nós respondemos pela nossa vida. Ah, mas é a sociedade, mas é o outro, mas nós vamos responder. No momento do desencarne, somos nós que estamos ali. Nós que estamos, que vamos passar. Eu nunca me esqueço do desencarne do Frederico Figner, que escreveu o livro Voltei. Eu acho aquilo uma lição de espiritualização sublime. Ele está no momento do desencarne, ele está ali, ele percebe, porque ele é espírita, palestrante, tinha conhecimento. Então, no momento final, ele percebeu que o corpo dele estava se afastando, que o espírito estava se afastando do corpo, e ele sentiu uma leveza, e aí ele queria sair dali, ele queria se libertar. Né? Que ele sentiu a possibilidade de uma liberdade bonita, então, mas ele não conseguia. Então, do lado dele estava nada menos que o Bezerra de Menezes. Imagina a vontade que ele estava de deixar aquele corpo que já tinha sofrido com a doença, já de idade, um completista, como a gente diz dentro da doutrina espírita, e com o Bezerra de Menezes do lado. E ele não conseguia avançar no processo de desencarne, de separar do corpo. Aí ele diz assim, que ele olhou do lado e ele viu fios invisíveis, quase, escuros, que ligavam o corpo dele aos livros e aos móveis do quarto. Aos livros e aos móveis, o apego excessivo. Eu posso me apegar? Posso, mas estando sempre pronto para deixar, né? Porque não é nosso. Então, aí ele pede para o Bezerra de Menezes, ele vê que ele não dá conta daquilo. Ele pede para o Bezerra de Menezes que faça uma prece. E aí o Bezerra de Menezes faz uma prece e ele se desprende, e aí eles o levam ainda ligado ao corpo, mas com mais liberdade. Ele vai na praia, respirar outros ares, né? Então, a nossa caminhada que seja autodeterminada, que seja feliz, que seja no caminho da nossa espiritualização, não no caminho do ter mais coisas, do parecer, mas de sermos pessoas melhores. Não é? Então, que esse seja um bom sofrer, né? O bem sofrer, e que do nosso coração espalhemos o amor, a harmonia, a paz, que é o que pode mudar a nossa realidade de fato. Então, meu beijo carinhoso para todos vocês e agradeço muitíssimo o convite de poder estar nessa casa.
E aí eu peço para o Márcio e para a Antonieta, né, que vão falar agora. Uhum. Pois é, linda, uma palestra maravilhosa, viu? Uma palestra gratificante, aonde nós estivemos assim nós tivemos muito esclarecimento. Isso nós só temos que agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, por você estar conosco aqui. Que coisa boa, viu, linda? Estou muito feliz e tenho certeza que todos nós aqui da Seara ficamos felizes quando você está conosco, viu? Então, que Deus a abençoe, que Jesus esteja sempre do seu lado, né? E que possamos ter sempre a sua presença conosco. Sempre as ordens, agradeço muitíssimo, viu? Então, eu quero nesse momento fazer uma prece de gratidão. Essa gratidão eu quero estender a todos, né, que estão conosco nesse momento, todos que acompanharam a sua palestra e toda a nossa família Seara, que eu tenho certeza que vibra muito por você, viu? Que Deus a abençoe. Obrigada, eu que agradeço. Então, vamos lá nessa prece. Meu Deus e meu Jesus, graças nós vos damos por estarmos aqui nesse momento em mais uma reunião, ajudando e sendo ajudado. Queremos nesse instante elevar nosso pensamento ao nosso Criador e agradecer a oportunidade que nos foi dada pela espiritualidade amiga, agradecer pelas luzes de cura que se emana do seu coração, amado Mestre, e pelas luzes que ajudam nossos irmãos que ainda procuram o caminho, ilumina o Senhor, para que encontrem a luz do seu novo caminhar. Possamos nós, aqui reunidos, ajudar com nossas vibrações amorosas o nosso planeta Terra, que nesse momento passa por muitas dificuldades. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de luz. E agradecendo, Senhor, vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e que Jesus abençoe a cada um que está conosco nesse momento. Que assim seja. Isso aí.